Que a paz de Deus e o amor de Jesus estejam em todos os corações. Que a gente possa começar a falar um pouquinho de magnetismo, que é a minha paixão. Eu sempre falo isso. E hoje eu fiquei pensando como trazer, né, um pouco, de uma forma um pouco mais, uma visão mais diferente, não ficar falando tanto, né, do magnetismo, mas também falar um pouquinho da importância dele para o espiritismo e a relação que ele tem, né, porque na minha caminhada, eu sempre vejo muitas pessoas falando, às vezes algumas pessoas falam que o magnetismo não tem nada a ver com o espiritismo, ou que o magnetismo é esoterismo, ou que o magnetismo é isso e aquilo, né? E quando a gente vai procurar na revista espírita, a gente acha, né, na revista espírita, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, todas as falas de Kardec trazendo a importância do magnetismo. Então, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo, do êxtase, das manifestações espíritas há apenas um passo. Porque o Kardec, ele era muito cético e ele já vinha estudando bastante o magnetismo antes dele entrar para o espiritismo, né? Antes dele começar a fazer a codificação. Por quê? Porque ele sempre foi um curioso, sempre foi uma pessoa que gostou de saber as coisas, né? E quando apareceram os fenômenos das mesas girantes, naquela época, em que virou moda as pessoas quererem ir saber porque a mesa girava, porque os espíritos falavam, ele achou que aquilo tinha a ver com o magnetismo, e realmente tinha, né? Depois ele vai trazer. Então, só que não da forma que ele achava, porque ele ainda não tinha tanta profundidade sobre essa ciência. Por quê? Porque quem foi trazer toda a profundidade depois foram os espíritos, né? No Livro dos Espíritos e assim por diante. Por quê? Porque traz o conhecimento dos fluidos, né? O fluido cósmico universal. E aí ele começou a compreender os fenômenos, né? Que ele já via os estudiosos, Barão de Poté, Mesmer e outros, que ele já via trabalhando, mas que não tinha aquela base de explicação, como a cura acontecia, por que essa cura acontecia, né? Então ele começa a ir buscar isso, e compreender o princípio, né? É interessante, e vai vendo essa conexão, né? Que ele fala, é impossível falar de um sem falar do outro. Por quê? Porque o magnetismo, ele é a base de todos os fenômenos. Não é? Quando a gente fala de fenômeno que não é mensurável pela ciência em si, né? Então a ciência já põe como fenomenológico, né? Então, o que ele fala? Ele fala de todos, porque o processo mediúnico depende da combinação dos fluidos para que o processo mediúnico possa acontecer, né? E aí, assim por diante, vai trazendo tudo. Aqui ele fala, né, da homenagem que ele faz aos indivíduos de convicção, enfrentando o ridículo, o sarcasmo e as dificuldades, porque eles tinham muitas dificuldades naquela época, como hoje a gente mudou muito, em trazer essa questão. Por que a cura aconteceu? Por que né, a pessoa foi lá, fez um tratamento magnético, ela tem um surto, né, como o Mesmer tinha muito aquela questão do surto, entra em surto e depois a pessoa começa a se curar. Por que isso acontecia? Então, eles estudavam, foram trazendo diversas questões, né? E ele vai colocando isso
na Revista Espírita, para que nós possamos aproveitar esses estudos, né? Para que a gente possa, como espíritas, dar continuidade, dar profundidade, dar entendimento para isso. Por quê? Porque é a base de todos os fenômenos. Então, quando a gente vai para uma reunião mediúnica, ou quando vai para um desenvolvimento mediúnico, a gente precisa entender essa questão com profundidade, não só para os tratamentos, mas para que a gente possa entender o que está ocorrendo ali naquele processo na mesa, né? O processo de trabalho de desobsessão, uma casa espírita, quando ele tem um auxílio magnético, ele é muito mais eficaz. Porque aquele irmão que vem sofredor ali, que está sendo auxiliado pelos médiuns, eles às vezes têm diversas dores, eles estão mal, eles estão em sofrimento, né? Então, se tiver um auxílio magnético na mesa, se tiver uma pessoa que é magnetizadora e que ela entende, que ela estudou, ela vai fazer toda a diferença naquele trabalho, tanto para uma imantação, para início de um trabalho mediúnico, poder fazer uma imantação naquela mesa, né? Por quê? Porque é uma combinação de fluidos, né? Nós sabemos que, por que precisa do médium? Por que precisa do médium? Porque se você fala assim, uma reunião mediúnica, mas tá, então não precisa do médium. Para que precisa? Porque ele precisa do choque anímico. E o que é o choque anímico? Né? O choque anímico é exatamente o fluido vital que é a base do magnetismo. Então, quando a gente fala de magnetismo, é preciso entender, né? Por quê? Porque os espíritos superiores, eles não conseguem, muitos irmãos sofredores, auxiliar, trazer aquele irmão para ser socorrido, se não houver, né, o choque magnético. Então, o médium trabalha para isso. Então, se o médium tem o conhecimento dos fluidos, ele consegue auxiliar muito mais, ele vai ter uma visão muito mais ampla. Para também trabalhar outras questões, potencialidades mediúnicas, também o magnetismo auxilia. Porque quando você começa a estudar o magnetismo, os fluidos, e você sabe que os fluidos mais densos são dos chakras mais baixos, dos mais etéreos chakras de cima, mais etéreos chakras da coroa, você começa a ter um entendimento, né, de combinação fluídica para a hora que você está auxiliando na mesa. O que você precisa imantar mais? O que você precisa usinar mais? Que tipo de fluido que precisa aquela reunião? O que está pedindo? Então, quando o Kardec traz essa importância, que ele fala que ele vê o futuro do Espiritismo aí no magnetismo, ele está falando exatamente isso, de todas as coisas que a ciência já está trazendo para nós. Porque todos os processos da ciência envolvem a questão magnética, né? Aqui eu já falei. Por que envolve as questões magnéticas? Porque o magnetismo está nas nossas células, está dentro das nossas células. Então, quando a gente vai falar de qualquer questão de trabalho, de cura, seja ela psíquica, seja ela física, seja ela espiritual, nós estamos falando desse processo. Aqui. A falta do conhecimento nos mantém aprisionados nos sistemas de crenças limitantes, como se estivéssemos dentro de uma caixa. Então, podemos permanecer sempre próximos da verdade através da ciência. Somente ao analisar a profundidade, a causa e o princípio é que se encontrará o caminho. Por que a ciência nos dá a verdade? Porque quando a gente não traz o conhecimento, a gente facilmente vai entrar no processo de mistificação. Também o Kardec fala isso, e ele tem no livro dos médiuns um capítulo que só fala sobre isso, né? E ele traz essa importância de a gente ter esse conhecimento para que a gente não possa se iludir, né? E trazer o imaginário à frente das questões que são tão importantes. Né? E trazer esse debate, porque quando você tem, por exemplo, quando você conhece
tem conhecimento magnético e você está numa reunião mediúnica e a pessoa fala assim para você, olha, teve uma comunicação X, aconteceu não sei o quê, e se você tem conhecimento, você vai saber a densidade daquela energia que esteve ali naquela reunião, né? Então você consegue debater com o que a pessoa está falando, com o que realmente você sentiu. Por quê? Porque a energia ela não mente. A energia é energia, né? Ela não vai mentir o que aconteceu. A gente sempre fala isso. É a mesma coisa quando você encontra uma pessoa, a pessoa está rindo para você, te trata bem, é simpática, mas no fundo você sente aquela negatividade, aquela angústia, aí você está bem, você sai dali depois de conversar com a pessoa, você fala, nossa, mas eu estava tão bem, eu encontrei aquela pessoa, não sei o que aconteceu, de repente me deu isso, me deu aquilo, né? A energia, ela não mente, a pessoa não está bem, né? A pessoa não está bem, ela deve estar com algum problema. Com certeza, ela foi simpática, claro que a gente vive numa sociedade, a gente, né, interage com as pessoas. Mas a energia, ela não mente. Quando a gente fala que a energia não mente, a gente está falando do magnetismo. O magnetismo, ele é a base fenomenológica de vários outros processos terapêuticos. Por quê? Quando a gente fala que ele está incutido em nós, nas nossas células, ele vem do nosso campo energético, né? Nosso campo perispiritual. Então nós temos o corpo físico, porém nós estamos aqui rodeados pelo perispírito, que tem as suas camadas. E essas camadas psíquicas, astral, vital, todas elas se entrelaçam nos nossos órgãos, no nosso corpo, através dos chakras, que são sistemas energéticos que a gente tem, né, que faz com que essa usinagem do que está acontecendo externo venha para o interno. O que está acontecendo externo vem para o interno. Então a gente está o tempo todo trocando vibrações. Isso tem muito sobre isso no livro do André Luiz, Em Dois Mundos. Como que é o nome? Em Evolução entre Dois Mundos. Ele fala muito sobre esse processo, né, magnético desde a mônada, desde a criação nossa como né, um indivíduo, né, quando a gente sai do nominal, do animal e vai para... Então, quando a gente começa a entender que ele é a base de tudo, ele é a base, ele está em tudo. Quando você vai para um terapeuta, um psiquiatra, por exemplo, tá? Vamos pegar aí. Eu não estou bem, aconteceu N questões, eu começo a ficar doente com diversos problemas e vou procurar um psiquiatra. O que esse psiquiatra vai fazer? Ele vai te dar um medicamento, que também vai alterar o seu processo químico, legal, mas ele também vai conversar com você. Ele vai tentar te instruir, olha, se for um processo de luto, ele já sabe, ele vai falar, olha, você tem que trabalhar isso, tenha calma, né? Ele sabe como orientar aquele processo para aquele indivíduo. E o que isso vai fazer? Vai mudar o campo desse indivíduo. Né? Aí junta o remédio, junta o que o psiquiatra falou, o psicólogo, o terapeuta, seja quem for, vai fazer o quê? Ele vai começar a ver que talvez ele esteja dentro de uma ideia fechada, né? Que aquela ideia fechada está causando aquela enfermidade, que ele não pode ver só aquele olhar, ele pode entender que o processo de luto é doloroso, mas que isso vai passar, né? Então ele começa a trabalhar com a ideia de forma diferente. Esse campo magnético já começa a mudar. O físico já começa a mudar. Por quê? Porque tudo está entrelaçado. Uma coisa está entrelaçada com a outra, né? E esses campos, eles vão se conversando um com o outro. Quando eu falo que é uma ciência infinita, é porque ela abarca todas as outras ciências fenomenológicas, que é exatamente isso que eu estou falando. Tudo que envolve, que você não vê, mas que envolve o processo de cura, e que são muitas hoje, né?
a base fenomenológica é o magnetismo. Né? Então isso é interessante. Como é que foi feita a alteração do campo? Como é que o campo que alterou as células? Como que a pessoa começou a se curar? Se nós somos matéria condensada, tudo é matéria, tudo que está aqui. Mas nós somos uma matéria condensada. Cada célula nossa condensada tem um processo magnético, que está lá no livro do André Luiz. Desde a mônada, quando vai para o embrião, para o processo embrionário, para a reencarnação. Então, o que acontece? Quando você traz o conhecimento do magnetismo para o processo de cura, você começa a entender processos que você pode fazer com que a manifestação de cura aconteça. Então, isso é interessante. Por exemplo, vamos supor crise do pânico, tá? Que a gente trabalha com jovens, tem um projeto de jovens de prevenção do suicídio, e hoje quase todos os jovens que vêm têm pânico. O que você faz no magnetismo no pânico? Você faz dispersão e impacto magnético. Você entra no campo dele e faz um impacto magnético. É uma técnica que você faz um impacto nos chakras e tira aquela energia. Impacta e tira. Depois você vai regulando chakra por chakra. Por quê? Porque você já vai fazendo a regulação através do seu campo fluídico. Né? Então tem, claro que em dia de atendimento você não pode comer carne, né? Você não vai brigar com o vizinho, essas coisas assim. Né? Mas você consegue fazer. O que acontece isso? Ele vai começar a ficar harmonizado, porque você tira aquela congestão, aquela pressão que está em cima dos chakras dele. Então, qual a sensação? A energia não movimenta. Então, ele vai ficando cada vez mais congestionado, tá? E principalmente se são jovens que vivem em lugares onde tem muito problema de discussão, de briga, problema com o pai, problema com mãe, violência, abuso, tá? Por quê? Porque são energias densas. O que acontece? Esse chakra não filtra. Então vai congestionar mais ainda. Vai criando, o que a gente fala, uma couraça no indivíduo, né? Então, às vezes você pega pessoas novas com uma couraça que você fala, nem um velho doente você pega num adolescente de 15 anos. Quando você vai fazer isso, você fala, nossa, a hora que você entra, você já vai trabalhar o campo, você sente aquela couraça, você fala, esse indivíduo sofre. E não é pouco. Então, o magnetismo, ele dá uma dimensão para você poder trabalhar, para você poder amparar. Né? No caso, por exemplo, de um trabalho que você vai para atuar no magnetismo, em que você encontra uma couraça muito grande, no meu caso, eu que sou terapeuta, eu consigo, daí eu vou trabalhar a psique, porque ele precisa começar a soltar essas couraças. Né? Então, fala, porque também é muito difícil. Às vezes você faz 3, 4 sessões de magnetismo só para você começar a sentir o chakra da pessoa. Sentir, porque a gente faz o tato magnético. Né? Sentir para daí regular, para daí você ver onde que está congestionado, aonde que precisa pôr, aonde que precisa tirar. Né? Então, olha o tamanho de informações e de conhecimento que vem dessa fala do Kardec, né? Que vem, e quando a gente entra hoje para estudar, a gente tem livros incríveis do Jacob Mello, que ele já traz as técnicas prontas para a gente lá. Né? Lá já tem pânico, lá já tem depressão, lá já tem Parkinson, que eles têm resultado muito bom. Por quê? Porque trabalha no próprio, vai lá no próprio tal do indivíduo, vai lá onde está e vai fazendo a regulação do sistema nervoso central. Né? Então vai trabalhando. Então assim, é uma coisa assim que não dá. Se você tem interesse em estudar, por isso que eu falo que é infindável, né?
Se você é uma coisa que você gosta e quer estudar, e você começa a atender, o que acontece? Você vai estudando cada vez mais, porque os casos vão aparecendo. E vão aparecendo, às vezes, casos mais difíceis, e aí você tem que se aprofundar. Você vai lá ver um livro, manda um e-mail para quem entende mais, troca a informação, tenta uma técnica, tenta outra técnica. O que é legal? Eles melhoram. Não é? Isso é legal. E a gente vai aprendendo, vai aprofundando o nosso conhecimento, não é? E vai aprofundando nesses outros campos que você vai vendo que vai atuando, né? Que é o mediúnico, o processo de mistificação, né? Porque você fica com duas bases, você fica com a base intuitiva, que é a mediúnica, né? Mas você tem a base científica para confrontar, que é o que o Kardec pede, né? Sempre na codificação, né? Que a gente possa sempre ir sim para esse campo mediúnico, intuitivo, né, que a gente recebe e tal, mas que a gente possa ter sempre o discernimento para estar olhando para essa ciência e trazer o confrontamento do que está sendo trazido ali, para que haja coerência. E isso é o quê? É a segurança dos trabalhadores também. Porque a gente sabe muito que se o trabalhador entra no processo de mistificação, é muito depois difícil para ele voltar, né, a se equilibrar e voltar para os trabalhos de uma forma mais coesa e harmônica. E a regulação energética dos chakras, que foi o que eu falei, já tem uma... Eu sempre faço... Né? Aqui nós temos todos os chakras, né? Você vem desde a coroa até o genésio, e no magnetismo a gente trabalha com outro chakra, aqui, né? É na pontinha. É muita modernidade para mim, gente. Peraí que eu fiz alguma coisa errada. Não volta agora. Aqui. Eu olhei a boca grande. Essa aqui? Isso. Não, é a de baixo. A maior. Essa? Duas vezes errei. Tá, mas eu não vou... Deixa que eu não tô conseguindo. Esta aqui. É esta. Isso. Tá. Então, quando a gente vai vendo aqui os chakras, a gente tem o coronário, né, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e genésio. E aqui a gente tem mais um, que é o esplênico. Esse do esplênico, ele traz toda a regulação dos órgãos, né? Aqui o fígado, o baço, o rim. Ele é muito importante. E nos dá base para as coisas também. Por exemplo, quando você vai fazer um tato e você percebe congestão só no esplênico, você já sabe que aquele indivíduo está passando por um processo psíquico. Porque ele não está filtrando. Então, assim, o que é mais legal do magnetismo? É quando o indivíduo vai para um atendimento fraterno, o que acontece? Você já sabe pelo magnetismo o que é, se é espiritual, se é físico ou se é psíquico. Porque você tem 3 campos, né? E o espiritual, na verdade, ele é consequência, às vezes, do primeiro, né? Porque se a pessoa está com muita dor e ela fica desanimada, irritada, ela vai começando a ficar, né, para baixo, a energia dela vai para baixo. O que vai acontecer, né? Ela pode ter, sim, um processo obsessivo, né, de almas sofredoras, de espíritos sofredores, mas não porque ela tem uma simbiose, ou porque não, é o processo de dor que ela está passando, é a forma como ela está que faz com que esses espíritos estejam ali, né? Então, assim, o magnetismo, ele te dá essa noção para que você não faça as coisas corretamente, né? Por exemplo, se você pega um jovem e você sabe que ele está com problemas psíquicos,
você nem precisa trazer questões espirituais para aquele jovem, né? Porque às vezes ele não está preparado para lidar com esse campo. E se ele já tiver numa depressão ou coisa assim, para que você vai levar mais coisa para esse indivíduo, né? Para ele ter medo, né? Às vezes não é todo mundo que lida bem com isso, né? Muita gente ainda tem medo porque não entende, não sabe. Todos nós somos um espírito, né? Todos nós somos um espírito. O que diferencia é encarnados e desencarnados, mas todos nós, né, somos seres espirituais. O magnetismo, ele traz a regulação dos campos energéticos, né? Então, já falei do processo terapêutico, interferências nas enfermidades, que eu já falei, e campos morfogenéticos e células. Os campos morfogenéticos, ele tem o poder de alterar as células sob a influência magnética, podendo promover tanto uma cura quanto um adoecimento, tá? Por quê? Porque também, como que adoece? Não é o campo morfogenético? Não é o nosso campo? Não adoece? Se você tem um processo de muito estresse, você vive numa casa que tem muito estresse, muita briga, muito abuso, muita discussão, e você cresce naquela casa, você vai ter uma desregulação do sistema nervoso central, que está lutando para sobreviver naquele ambiente hostil, né? E o que vai acontecer com você ao longo de muitos anos? Você vai desenvolver alguns problemas, né? Então, nesse sentido, ou ele cura ou ele adoece. Se você pode adoecer, você também pode se curar. Por que eu trouxe essa forma? Porque, gente, se a ciência já provou que o externo, o que acontece externo, os campos que se interrelacionam com o seu campo te adoecem, também o contrário. Se você também tiver um trabalho molhado, o contrário também pode acontecer, que é a cura. Aqui eu trouxe esse quadro, que é bem interessante, que é Deus, a criação, o princípio inteligente, universal, e o princípio material, fluido universal. E o perispírito, eu quis trazer quais são os fluidos que estão nesses campos. Princípio inteligente, princípio vital, fluido vital e energia material. Não é? Baixo, princípio inteligente, com esse conjunto aqui, corpo material. Para que eu trouxe isso? Para a gente poder entender que quando a gente está fazendo um trabalho magnético, a gente está usando qual energia, qual que a gente usa, tá? A gente usa aqui, ó, princípio vital. Se tiver, a gente trabalha com esses, vem com esses e com esses. É claro que esses a gente tem muito auxílio, né? E o magnetismo, ele pode ser misto ou só magnético. Não necessariamente você precisa ter um auxílio espiritual. E você pode fazer o trabalho magnético sem o auxílio espiritual, né? Porém, essa energia, que é a energia mais etérea, ela já não vai estar presente, porque a nossa energia, o nosso fluido, ele é mais material, porque nós estamos encarnados. Por que a espiritualidade, antes de mudar, vou falar isso que é interessante. Por que é interessante o fluido magnético? Quando a gente faz uma imantação magnética, nossa, que é o nosso fluido animal, eu venho aqui e vou fazer uma imantação magnética nessa mesa, tá? Vamos supor. O que vai acontecer com essa mesa? Quando vier um espírito de luz, um espírito que ele quiser também fazer uma imantação nessa mesa, o que vai acontecer? A mesa vai segurar essa imantação mais etérea. Então, o tratamento magnético, a gente trabalha por camadas. Por quê? Porque eu coloco no chakra o fluido animal, vital, que é mais denso, faço essa imantação para que o espírito, o nosso, sentimento, o nosso mentor, possa também nos auxiliar para que haja a imantação mais etérea. Por quê? Porque senão a imantação etérea, ela não segura.
Então isso é interessante. Todos os processos de passe, mesmo se ele não for magnético, ele é necessário essa junção, né? Quando o médium está fazendo esse processo, ele é necessário. Como uma terapia de cura, né, que utiliza o fluido cósmico universal como base. Como base de todas as ciências fenomenológicas, proporcionando cura por meio do amor e ensinando a manipular, né, o fluido mais etéreo ou o fluido mais vital. Eu fiz uma formação de psicossomática e eu achei super interessante que a professora colocou lá que para se criar um campo em forma psicossomática, ela falou isso, né? Para se criar um campo curador, é necessário o amor. E eu falei, ela está falando do magnetismo. Então, para a gente entender que eles é a base de todos os fenômenos de cura, né? Então, quando a gente fala isso, né? A vontade de fazer com que o outro melhore, a vontade de doação, o amor, você está disponível, você está ali para isso. Você se compadece da dor do outro, você está com o outro, você quer que isso aconteça, né? Então isso cria um campo propício para que a cura possa acontecer. Ele é uma base infindável, né, dos processos terapêuticos e fenomenológicos, porque envolve o ser humano como um todo, né, como a gente falou, psíquico, físico, né, e espiritual. Ao promover o alinhamento dos chakras e a regulação dos sistemas físicos, psíquicos e espirituais, ele busca a harmonização e revitalizar o indivíduo em sua totalidade. É uma ferramenta poderosa que nos lembra da importância do amor, da energia e da conexão com o divino na busca da saúde, pela plenitude em todos os níveis da nossa existência. Alguém tem alguma dúvida? Eu falei rápido porque é um assunto que, né, eu sei, eu não olhei no tempo, né, mas... Então... O que é interessante desse trabalho de cura do magnetismo, tá? Ele é interessante, primeiro, para a gente poder sair da caixinha, tá? Eu acho que é muito importante que nós, como espíritas, que nos propomos, né, a atender pessoas, a ajudar pessoas, a gente traga também uma bagagem para que a gente não se mistifique, né? E nem mistifique o atendido, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes você pode achar que é uma coisa, né? Mas você não tem aquela base. Aí você fala para a pessoa, né? Ah, eu acho que é isso, né? Ou eu acho que é aquilo. Ou está acontecendo. E a pessoa já fica pensando 1000 coisas.